Opa, e aí? Eu sou o Catu e eu tô um bom tempo sem postar vídeo no canal. Eu sei, mas é difícil manter a frequência enquanto eu não dependo apenas do YouTube. Então, se quiser me ajudar, se inscreve e compartilha esse vídeo pra mais pessoas. Bem, eu fiquei um bom tempo sem programar durante esses meses. Praticamente a última coisa que eu programei foi um teste na Unity. Mas eu não fiz tanta coisa, porque eu não tava muito afim de ter que realmente aprender uma outra engine do zero. Então eu decidi parar de mexer com aquilo e fiquei todo esse tempo apenas fazendo nada. Mas eu comecei a sentir que eu não estava sendo muito produtivo e tive uma ideia de tentar aprender ao máximo sobre uma engine em apenas 24 horas. E bem, uma das engines que eu nunca toquei nem fiz algo aqui nesse canal foi a própria Unreal. E já que eu nunca fiz algo nessa engine, já estava sentindo que boa parte dessas 24 horas seria só para aprender a interface dela, além do sistema, é claro. E sem falar que a Unreal é uma das engines com o melhor gráfico disparado, o que iria provavelmente puxar muito da memória do meu PC, que já não é muita coisa. Mas começando essa tortura, eu fui primeiro vendo um pouco da interface da Unreal e sobre os famosos Blueprints, que é basicamente o sistema de programação mais usado pela Unreal, apesar dela ter C++, que é uma outra linguagem de programação. Mas voltando para os Blueprints, é até mais básico caso você não saiba programação, porque ele é muito mais simples e intuitivo de se aprender. Parece até que você tá criando aqueles mapas mentais na escola. Agora que eu já me senti mais familiarizado com a Unreal, eu fui buscar sobre o que dava para fazer ali de uma forma que não fosse tão complicada, e eu consegui se criar mesmo sendo um completo iniciante na Unreal. Acho que um dos gêneros mais simples no 3D em geral, além do terror, é o FPS, porque é só você colocar uma arminha na mão do player, que já é considerado meio que um FPS na teoria. Mas é claro que também eu iria tentar fazer algo mais do que isso, porque senão seria bem sem graça pra falar a verdade. Agora, começando o projeto de vez, eu comecei fazendo a animação dos braços segurando a arma. Eu usei os assets de um tutorial que eu tava seguindo, para fazer a parte da câmera de primeira pessoa. E depois de já ter os braços prontos, eu comecei a arrumar a arma nas mãos do player, e já criando um sistema de projétil, criado por uma linha reta a cada vez que eu aperto o gatilho. E também fui na biblioteca de assets da Unreal, e peguei um pack de Visual Effects, para que quando eu apertasse o gatilho da arma, soltasse uma faísca de fogo. Mas quando eu tava programando e testando o efeito, eu descobri duas coisas. A primeira, cada vez que eu iniciava o projeto, simplesmente, a gravação do OBS corrompia. Eu só fiquei sabendo disso por conta que também o efeito que eu tava usando como faísca da arma estava repetindo infinitamente. Eu não sabia como resolver aquilo, e quando eu fui gravar aquela parte pra mostrar pros meus amigos, eu percebi que o arquivo do vídeo não tava abrindo. Então bastante coisa que eu tinha gravado eu acabei perdendo sem nem perceber. E esses são um dos motivos do porquê você não deve usar o Unreal, se tiver um PC fraco, batata que nem o meu. Então eu fui tentar corrigir o erro que já tava acontecendo com a animação da faísca, mas eu não tava conseguindo achar nenhuma solução. Então eu fui pedir ajuda no Discord, onde tinha um servidor de devs na Unreal, e eles me deram duas soluções. A primeira era criar uma função para que quando a animação do efeito acabasse, ele seria destruído. E indo pelo primeiro, não funcionou. E é aí que entra o segundo, que basicamente eu teria que entrar nas propriedades do efeito e achar a parte em que ele está entrando em loop, e fazendo ele se repetir apenas uma vez. E realmente deu certo. Depois disso eu adicionei alguns outros detalhes, tipo a câmera fazer uma mexidinha enquanto você estiver andando, e efeitos sonoros. E só nisso já tinha passado mais da metade do tempo. E você deve estar se perguntando, como que eu passei mais da metade do tempo só nisso? Bem... legal. Por favor, não use a Unreal se você tiver um PC que nem o meu. Por favor, não faça isso. Isso desacelerou demais o processo. Agora eu fui tentar adicionar um inimigo com o tempo que restou. Eu utilizei aquela ferramenta de IA que a Unreal tem. É meio estranho, já que tudo fica separado, e não em um script de programação, que nem o do Game Maker. Eu também diria que esse processo de criação de um inimigo ficou mais parecido com o da Godot, por conta mais do sentido de 3D e o Pathfinder, que precisa ser colocado no mapa, para que assim ele já possa ter uma base da área de qual ele vai estar andando. Eu até tentei fazer uma opção que ele ficaria com o target no player, enquanto ele ficaria andando por aí no mapa. Mas o tempo tinha acabado e eu deixei por aquilo mesmo. E o jogo ficou mais ou menos assim. E esse aqui é o jogo. Eita. Bem, eu fiquei demorando para gravar esse vídeo aqui. O jogo já estava pronto há bom tempo atrás, só que eu deixei de lado. Tipo... faz umas 2 semanas por aí ou mais, que eu acabei tendo que formatar meu PC no processo e baixei a Unreal de novo, só que tava dando um erro de processo de memória, por conta que a memória do meu PC é muito podre. Mas o jogo ficou mais ou menos assim. Tem lá o inimigo que ele tá andando, tem essa mira podre. Era pra ficar assim uns PNG preto
de fundo, mas eu não sei por que ficou desse jeito. Por algum motivo ficou assim. Vou tentar matar ele aqui. Tem a fumacinha que eu falei. Mas, tipo, eu pensei que o FPS era simples de se fazer. Talvez realmente seja, mas eu que fui burro de tentar fazer muito detalhe pra esse jogo. Mas tirando tudo isso, acho que ficou até legal os efeitos, tipo... Eu nunca fiz um jogo 3D tão, tipo, detalhado assim, comparado ao da Godot, que tava bem porco aquilo lá. Aqui tá mais bonitinho, porque a Unreal, por assim dizer, já é bem boa em gráficos. Só agora que eu percebi que tava sem áudio na gravação. Vai ficar desse jeito mesmo, foda-se. Bem, sinceramente, programar na Unreal é até que divertido por conta do sistema de blueprints, além dela ter gráficos imensamente bonitos. Mas sinceramente, todo aquele lag causado pelo consumo de memória é algo insuportável e inviável. Caso eu estivesse fazendo um jogo realmente de forma comercial ou séria, eu simplesmente já teria desistido no começo, porque é horrível. Pra quem tá começando e pensa fazer aquele jogo dos sonhos, não comece em engines que o seu PC a longo prazo não vai conseguir aguentar. Também vale pra curto prazo. No geral, o 3D tem que ser pensado a longo prazo, mas pelo menos a Godot é uma engine que consegue suprir bastante desses problemas de puxar muita memória pro projeto. Então basicamente o que eu tô querendo dizer é: tome cuidado em qual engine você vai tentar fazer o seu jogo. O teu PC pode acabar explodindo, e o seu jogo indo junto. Mas bem, talvez eu traga mais vídeos assim, mas em outras engines. Se tiver alguma engine que ainda não foi mostrada aqui, deixe nos comentários que eu vou estar lendo todos. Se gostou do vídeo, dá like e compartilha. Mas o vídeo tá acabando por aqui. Obrigado por assistir e tchau.